Nessa videoaula, pessoal, vamos ter uma aplicação de como utilizar a tabela de integração que eu passei para vocês, né? Isso aqui está no livro do Susequinte, ok? Então, eu quero que vocês entendam como é que ele obtém essa tabelinha aqui, ok? Então, vou colocar um exemplo bem simples, né? De forma que a gente consiga localizar os diagramas de momento fletor, tanto para o virtual como para o real. Pessoal, isso aqui não existe, porque isso aqui é uma integração de um vezes o outro. Então, das características de integração de um produto, tanto faz ser o primeiro vezes o segundo, isso aqui ele define como sendo real, virtual, isso não existe. É só vocês pegarem e trabalhar com os gráficos do momento, independente de ser virtual ou real, já que eles estão sendo multiplicados, então a ordem dos tratores não altera o viaduto, também serve para uma integração, beleza? Então, ó, por exemplo, vamos ter um caso aqui. Eu tenho aqui, vamos trabalhar com um momento, né? Esse momento vai ser triangular. Então o gráfico dele é esse aqui. Então gera um momento M, ok? Para um vão L. Beleza, pessoal? E eu vou ter um caso também, um momento contrário, ó, o momento contrário, né? Também para um vão L, aonde ele começa com o M. Para eu diferenciar, vou colocar o M barra, que pode ser o real ou o virtual. Tá entendendo? Beleza? Então perceba, pessoal, que nesses dois casos, quando eu faço a integração, né, normal, o que é que eu vou fazer? Vou equacionar esse M de X, ou seja, esse M de X vai ser igual a quanto? Perceba, quando x for igual a zero, o momento é zero. Então isso aqui é uma função que passa pela origem. Então a representação dela vai ser o que? O coeficiente angular, que é M sobre L, né? Ó, M sobre L vezes X. Beleza? Perceba, quando x for igual a zero, o valor do momento é quanto? Zero é zero. Quando x for igual a L, eu coloco x igual a L, corto, fica M. Beleza. Da mesma forma, para esse caso aqui, ó, esse M barra de x vai ser equacionado como? Perceba que agora eu tenho um coeficiente linear, né? Ó. Inicia com M barra, né? Ó, M barra. Ok? Aí perceba que essa minha função é uma função decrescente. A partir do momento que eu vou aumentando o x até chegar a L, o valor do M vai diminuindo. Então vai ser menos o coeficiente angular, que é M barra sobre L vezes x. Pronto. Então vamos lá. Para x igual a zero, o valor do momento é quem? M barra. Beleza. Para x igual a L, ó, corto o L com L, fica M barra menos M barra, que é zero. Então esses dois está determinado. Então, pessoal, quando eu tenho a integração, vamos lá, integração de m de x vezes m de barra de x dx, né, ó, isso aqui vai ser igual a quanto? É só substituir as duas expressões, mxl, ok, vezes, né, ó, vezes m barra menos m barra Lx vezes dx. Como meu diferencial é dx, vai variar de quem? De 0 a L, que é o vão que a gente está analisando. Ok? Então, quando você determina os diagramas, né, que faz os gráficos em triângulo, uma parábola, uma constante, não sei o que, você consegue naquela tabela achar os valores da integração. Aí vamos lá. Vamos resolver esse produto antes de integrar, né? De 0 a L, vamos lá. Ó. Mx sobre L vezes M barra vai ficar, ó, M barra X sobre L. Beleza? Aí o mais com menos dá menos. Aí vai ficar o que, ó? M barra X ao quadrado sobre L ao quadrado. Então vai ser M barra X ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso tudo vezes dx. Ok? Então agora sim eu consigo integrar. Então a integral de m de x vezes m barra de x dx vai ser igual a quanto? Ó, m barra x ao quadrado sobre 2, né? Ó, isso tudo vezes L. Beleza? Fica x ao quadrado sobre 2. Menos m barra
x ao cubo sobre 3, aqui dividido por L ao quadrado. Quando você vai substituir de 0 a L. Percebe que quando eu substituo o zero, vai zerar tudo. Então, o resultado dessa integração vai ficar o quê? Ó? Quando eu substituo o L, ó, corto o L ao quadrado com o L, fica somente um L. Então, vai ficar ó, m barra L sobre 2. Menos, ó, substituo aqui o x por L, corto com 1 ao quadrado, fica somente L aqui em cima. Então, vai ficar menos m barra L sobre 3. Ok, pessoal? Então, a integral de m de x, m barra de x dx, isso aqui vai ser igual 1/2 menos 1/3, vai dar 1/6. Então, vai ser igual a 1/6, né, ó, de L, eu vou colocar da mesma forma que está lá na tabelinha, ó, de m barra, né, ó. Então, isso aqui é o resultado da integral. Quando vocês vão lá na tabelinha, né, de integração, ok? Aí vamos lá na tabelinha de integração. Qual foi a integral que nós fizemos? Nós fizemos um triângulo desse jeito com um triângulo de como? E, professor, no outro não estou conseguindo resolver, porque perceba que nesse caso, ó, eu tenho os dois tipos de triângulo, um com a maior concentração para um lado e o outro. Por isso que você pode variar. Se eu trabalhar com esse aqui, eu não vou achar um triângulo contrário, não, ó. Eu não vou achar um triângulo contrário. Então, eu tenho que utilizar esse aqui, porque com esse aqui eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse está com a maior massa para um lado, esse está com a maior massa do outro. Então, quando eu pego essa linha, essa coluna aqui com essa linha, eu vou encontrar quem, ó? 1/6 de I, M de A, M de B, ok? Ou seja, o M de A, aqui ele está colocando, alguém colocou aqui real e virtual, isso não existe, né? Você pode admitir, tá entendendo? Então, bate exatamente com a resposta que nós obtivemos, ok? É isso que é a integração. Agora, lembrando que vocês têm que se preocupar com relação se o momento ele é positivo ou se ele é negativo, beleza? Então vamos resolver, pessoal, a integração que nós fizemos no último exercício, né? Foi esse caso aqui, ó, para achar o vetor das deformações. No primeiro caso nós tínhamos o que? Uma parábola, né? Ó, uma parábola com o valor do momento em que L ao quadrado sobre 2. Beleza, mas perceba, pessoal, que essa parábola, esse momento, ele é negativo, né? Então, o valor desse momento, você tem que obrigatoriamente colocar na integração negativo. Perceba que quando você tem essa estrutura em balanço sujeito a esse carregamento distribuído, a deformação vai ser uma boquinha triste. Então, esse momento vai ser o que? Negativo. Já esse aqui não, ó, perceba que quando você aplica esse carregamento unitário, né, ó, a boca vai ficar sorrindo. Então, esse momento aqui, ele vai ser positivo de L. Então, vocês têm que ficar preocupados com isso, ok? Então, vamos pegar lá na tabelinha essa situação, onde eu vou trabalhar com um triângulo. Olha a face do triângulo para onde está, ó, para cá. E uma parábola, ok? Aí vocês vão lá na tabelinha e vamos ver um triângulo e uma parábola onde a maior concentração de massa esteja para o mesmo lado. Ô, professor, está aqui, ó, eu tenho uma parábola e aqui eu tenho um triângulo onde a maior concentração está para o outro lado. Perceba, pessoal, que o resultado de uma parábola com a maior concentração para um lado, né, com um triângulo diferente, a resposta vai ser diferente. Olha os valores aqui, vocês podem ver que é diferente. Um é sobre 1/4 de L, M de B, M barra de B, e o outro é 1/12. Então perceba que dependendo da disposição como estão, note que eu tenho que admitir os dois tendo a maior concentração de massa para um lado. Então esse aqui está mais à direita e esse aqui está mais à esquerda. Professor, mas não está igual ao que eu, não importa, né? Não importa, o valor vai ser o mesmo, a integração vai ser o mesmo. Se você tivesse uma parábola aqui, o contrário, aí você iria trabalhar agora com esse triângulo, aí iria mesmo resultado, beleza? Então, quando você faz a integração dessa parábola com este triângulo, a resposta vai ser o quê? 1/4 de L, ok?
Então, quando eu faço a parábola, né, ó, integrando essa parábola com este triângulo, né, o valor, o resultado que eu vou encontrar na tabelinha vai ser 1/4, né, ó, de L vezes o M de B vezes o M barra de B, ok? Então, é só substituir, tanto faz substituir o real como o virtual, que nós encontramos no caso, pessoal, vamos lá, ó, 1/4 de L, vamos trabalhar o M de B como sendo esse momento aqui, ó, que L ao quadrado sobre 2, sendo que ele é negativo, entenderam, né, pessoal? Porque é negativo, porque a ação desse carregamento faz a boquinha triste, então todo esse carregamento, todo esse momento é negativo, então menos que L ao quadrado sobre 2, ok? Já vezes o M de B, que vai ser agora o L, né, ó. E perceba que esse L ele é positivo, então vezes L. Quando você executa esse produto, pessoal, vai ficar o que? Ó? Menos que L 2, 3, 4, a quarta sobre 4 vezes 2, 8. Ou seja, menos que L a quarta sobre 8. Que foi exatamente o valor que nós encontramos na integração, menos que L a quarta sobre 8. Entendido, pessoal? Entendido? Legal? Beleza? Então, vocês têm essa opção de trabalhar com essa tabelinha de integração. Agora, vou ser bem sincero, isso aqui é a gente voltar para o tempo do Ronca, né? Ah, professor, mas a integral fica difícil fazer, mas tem calculadora que você coloca a integral, coloca o limite inferior e superior, ela vomita para vocês o resultado. Para mim é a mesma coisa de vocês utilizarem a tabela, beleza? O único problema, o agravante é você, porque aqui vai ter certas situações que você vai ter que fazer um malabarismo que, sinceramente, eu achei tão arcaico que eu disse, não quero saber disso não. Eu vou integrar na mão mesmo e colocar na calculadora. Para mim é a mesma coisa, ok? E quando a gente vai programar, também eu vou resolver sem precisar dessa porcaria por diferenças finitas, que é o trabalho que eu pedi para vocês fazerem lá em Mislo, né? Ó, que eu posso também trabalhar com essa forma também de me livrar de tabela, né? Perceba que os cursos de análise das estruturas com essas bibliografias antigas, né? O Susequinde é de 67, o ano que eu nasci. Não é muito velho não, mas já tem uma bagagem bem, então isso já está ultrapassado, tá entendendo? Mas vamos colocar um curso de análise de forma mais moderna, que a gente utilize bastante o computador, que é muito interessante para a gente. Ok, pessoal? Então, um abraço e bons estudos.